Você conhece os Gentis Orientadores? Então fique ligado, porque vamos, nesta Escola do Conhecimento, falar um pouquinho desse programa educacional que funciona como bolsa de trabalho durante a temporada de verão lá na ilha de Porto Belo e que proporciona ao aluno condições de exercitar os conteúdos de sala, de aula na prática, desenvolvendo aí uma visão administrativa e também gerencial. Para falar com a gente sobre o assunto, está conosco no Escolas do Conhecimento de hoje o coordenador dos cursos de Turismo, Hotelaria e Gastronomia, Marcos Arnold Júnior, direto da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Seja bem-vindo, professor Marcos, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Primeiro, queria agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui, e especialmente para falar um pouquinho desse belo projeto. Vai ser um prazer. Eu gostei do nome, Gentis Orientadores. Queria saber que trabalho, assim, o nome já parece dizer muito sobre o que eles fazem, mas eu gostaria de dizer na prática que trabalho que esses alunos desenvolvem lá na Ilha de Porto Belo, professor. Legal. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho, tá? Só para que a gente possa entender, né, por que esse projeto também nasceu e teve esse nome. A Ilha de Porto Belo é considerado um equipamento turístico desde 1994, né, que foi quando os atuais proprietários, né, e ela é uma ilha que tem proprietários, mas foi quando eles, digamos assim, assumiram a gestão da ilha, né? Enfim, tem uma série de processos que foram realizados lá, e sempre com a intenção de um desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente está falando de 1994. Em 1996, a Univale, por meio, na época, do curso de mestrado em Turismo e Hotelaria, né, e aqui eu preciso citar a professora Doris Ruschmann, que é uma estudiosa do turismo no Brasil e uma referência no Brasil e no mundo, junto com o professor Paulo Pires e o professor Francisco Anjos, levaram uma proposta para o pessoal da ilha, né, para que fosse realizado um projeto em conjunto na época, com o mestrado, mas principalmente no sentido de desenvolver um estudo de capacidade de carga, ou seja, identificar quantas pessoas poderiam visitar a ilha, né, para que ela pudesse primeiro se recompor, porque a ilha teve uma utilização antes desse momento muito assim, de uma forma não sustentável, resumindo, né? Assim, teve muita exploração, teve muito uso do solo de maneira equívoca, né? O pessoal, enfim, usou de várias maneiras e aí eles precisavam restabelecer um pouquinho o meio ambiente lá. Então, a proposta seria inicialmente fazer esse estudo da capacidade de carga, que foi feito, e aí surgiram duas outras propostas, né? E aí a criação, então, também do projeto Gentis Orientadores, que seria a possibilidade de nós termos alunos do curso de Turismo e Hotelaria indo para a ilha de Porto Belo durante a temporada de verão, para trabalhar no atendimento ao turista, né? E quando eu digo atendimento ao turista, nas mais variadas áreas, né? Então, tanto na recepção do pessoal, né, recepção e contagem, uma vez que a gente está falando de capacidade de carga, no atendimento nos quiosques, nos museus, enfim, nos equipamentos que foram colocados lá depois, assim como o acompanhamento na trilha, né? Existe uma trilha linda lá na ilha. Eu acho que esse programa também é um convite para que todos vão conhecer a ilha nessa temporada. Quem não for, está perdendo. Agora, com, esse, né, com a sem vacinação, dúvida, já dá para ir, gente. Muito lindo o lugar mesmo. Verdade. E aí a intenção seria passar, dentro também do nome do projeto, enfim, esse conceito de hospitalidade, né, esse conceito de boa recepção ao turista, né, e por isso, então, na época, foi colocado o nome de Gentis Orientadores, e que continua até hoje, carinhosamente apelidados de GEOs, né. Na página da Ilha de Porto Belo também tem uma explicação sobre, né, o projeto, e fala um pouquinho, e é um projeto que está desde 96 até hoje. E aí, só concluindo, tem mais um projeto que veio em conjunto, que aí é a pesquisa de demanda, né, e de satisfação do turista. Então, os GOs também fazem aplicação dessa pesquisa nas temporadas para devolver esses dados para o programa de mestrado e doutorado, hoje doutorado, na época não tinha, e essa avaliação, né, essa interpretação dos dados é passada também para a Ilha de Porto Belo, para que a cada temporada eles possam reorganizar o que for necessário, enfim, né, e acompanhando aí a satisfação e a percepção do turista.
Professora, você falou de turismo sustentável, né? A gente sabe que a Ilha de Porto Belo recebe bastante turistas durante o verão. Na prática, como isso funciona e para os alunos que vivenciam essa experiência, né? De que forma que eles aprendem esse conceito de turismo sustentável? Quando a gente pensa nas nossas praias e no que a gente vê quando a gente está na praia, pessoas com pouca consciência, às vezes ambiental, deixa o lixo, joga coisa no mar, não se importa de recolher suas coisas, enfim, sem falar nos barulhos e tudo mais, né? De que forma se trabalha isso com esse projeto? Bom, inicialmente, assim, com a questão da capacidade de carga, né? Vale só a gente lembrar que a sustentabilidade ela tem várias nuances, né? As três principais, digamos, os três pilares, é o econômico, o social e o ambiental, né? Porém, você tem outras ramificações, digamos assim. Na ilha, basicamente, assim, inicialmente é isso que se trabalha. Esse estudo relacionado ao estudo de capacidade de carga, ele serve principalmente para que a gente possa gerenciar esse desenvolvimento sustentável para o meio ambiente, né? A intenção é fazer com que você não tenha uma quantidade maior de pessoas do que a ilha consegue, digamos assim, absorver tranquilamente, né? Então, para isso é estudado a densidade, ou seja, né, os verões em que eles sabem que a faixa de areia, por exemplo, está diminuindo um pouquinho, né? Então sempre tem uma revisão desse número. Hoje, se eu não me engano, fica em 1.105, 1.115, varia por temporada, né? Mas essa seria a quantidade máxima de pessoas que podem estar na ilha simultaneamente, tá? Isso levando em consideração, né, como eu falei, assim, a densidade, então para não ter muita gente nos mesmos lugares ao mesmo tempo, gerando, né, o lixo, a poluição sonora, né, como tu mesmo falasses, e outras, né, outros aspectos ali que também são difíceis e são potenciais ações que vão trazer desconforto, seja para os animais da ilha, né, seja para o próprio ambiente em geral. Então, assim, você tem a geração de energia por meio de geradores, a utilização de água, então tem uma série de fatores ali que fazem com que isso seja levado em consideração. Mas a ilha também tem um aspecto social, né, relacionado à sustentabilidade social, que é muito interessante. Ela antes era utilizada de ponto de parada para pescadores, né, e famílias de pescadores que acabavam alugando suas casas no verão e aí passava a temporada de verão lá, acampados, Acampadinho. acampadinhos, né, enfim, né, é uma parte da história lá que está contada, inclusive, no museu ali da Ilha de Porto Belo. E aí, assim, a partir do momento que a ilha é ocupada para a atividade turística, né, a intenção foi fazer com que os pescadores e a colônia de pescadores pudesse também estar inserida, né? Então, hoje todo o transporte dos turistas é feito, na grande maioria, pela colônia de pescadores, né? Então, em algumas conversas, quando a gente vai fazer as visitas de campo, acompanhar os GOs, tem pescadores que afirmam que hoje essa atividade, ela traz, né, mais renda do que a própria pesca, dependendo do verão. Claro que a gente está falando de um verão pandêmico, né? Esse último não conta, mas a gente está numa expectativa bastante grande para esse que vem pela frente aí, como você falou, com vacinação, né, e enfim, com esse otimismo que todo mundo está encarando, né? Professor Marcos, infelizmente o nosso programa é super curtinho, 10 minutinhos, e a gente sabe que esse assunto, Ilha de Porto Belo e os GOs, dá para falar aí durante uma meia hora. Então, para a gente encerrar rapidamente, eu queria só que você reforçasse a importância de ter esse projeto dentro da Ilha de Porto Belo e fazer o convite para o pessoal lá conhecer o trabalho que a Univale realiza lá na ilha, além de, claro, se maravilhar com as belezas naturais do local. Bom, esse projeto é muito importante porque ele é um laboratório real, né, para os nossos alunos, então, de conseguir interagir com o turista, de conseguir interagir com o empresário, de perceber a importância da sustentabilidade né, num local real. Então, isso é inestimável para nós. Além de que, né, esse ano a gente está fazendo 25 anos de projeto, então é um ano especial também para nós. E aí fica o convite. Bodas já, né? Bodas, né, Bodas, professor? bodas. Bodas de prata, se não me engano. E aí a gente convida então o pessoal, né, para visitar a ilha de Porto Belo e conhecer também os nossos gentis orientadores, né, que vão estar lá muito felizes em recebê-los, né? A gente espera realmente que isso possa ser uma realidade nessa próxima temporada. Tá? Agradeço mais uma vez o espaço.
Eu que agradeço a participação aqui, o coordenador dos cursos de turismo, hotelaria e gastronomia aqui da Univale, professor Marcos Arnold Júnior. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Te espero na próxima.